Um líder, ele trabalha muito mais o aspecto interpessoal, aquela capacidade de lidar com pessoas, lidar com si mesmo, porque ele precisa se conhecer, né, antes de tudo. E, na verdade, a liderança possui várias teorias, né? Cada uma delas vai trabalhar um certo elemento do que significa liderança. Mas nenhuma delas, por si só, elas dão conta do que seria, de fato, só liderança. Mas a gente pode entender que lidar com pessoas e inspirar essas pessoas, mobilizar, de fato, essas pessoas a tomar uma iniciativa para chegar a algum objetivo que outras pessoas têm em comum com elas, a gente pode definir, então, como sendo uma liderança. A gente pode tomar um exemplo, como gestor, aquela pessoa que ocupa um cargo de confiança numa empresa, por exemplo, para ficar um pouco mais claro, em que a responsabilidade dele lida com papéis de tomada de decisão, de coleta de informação, de tratamento dessa informação, de disseminação dessa informação e além também do papel de lidar com pessoas, questão da comunicação, questão de desenvolver competências nessas pessoas para que elas possam trabalhar e realizar atividades que elas têm para fazer. A liderança, ela pode ser encontrada não só na função gerencial. Ela também está na função gerencial, mas ela pode ser encontrada em qualquer grupo de pessoas em que reconhecem uma pessoa, uma personagem, uma referência, como sendo a pessoa mais ideal para conduzir aquele grupo até o objetivo que essas pessoas podem ter. Então, numa equipe de trabalho, você pode ter um líder daquela equipe, naquele grupo, que representa aquelas pessoas, que fala para aquelas pessoas e em quem aquelas pessoas mais confiam para levá-las, né, todas juntas até o seu objetivo. E já o gestor é aquela pessoa que tem a responsabilidade de cumprir papéis além dessa relação interpessoal com a equipe de trabalho e outros gerentes, outros gestores, outras pessoas fora da empresa, inclusive. O gestor, ele pode ter habilidades adquiridas, ele pode aprender a fazer e trabalhar, né, com certas peculiaridades da sua área, principalmente na questão técnica. E se ele vai gerenciar alguma coisa, uma função específica dentro de uma empresa, é necessário que ele tenha a capacidade técnica, o conhecimento para fazer e para direcionar toda aquela equipe de trabalho para essa função ou para essa área com que ele é responsável. Já o líder, a gente pode tanto entender que ele pode aprender a liderança, como ele também pode melhorar a sua capacidade de mobilizar as pessoas por alguns traços ou perfil que ele já tenha, né, adquirido desde a sua infância, inclusive. Aí que entram as várias teorias de liderança. Cada uma delas vai explicar uma parte delas, mas um líder não é só aquele que nasce com esse talento, digamos assim, ou com essa competência, mas também não é só a pessoa que unicamente aprende a ser líder. Eu acho que a gente pode encontrar um pouco disso em cada pessoa. Depende sempre do contexto, né? A liderança, ela vai nascer dependendo da necessidade daquelas pessoas, dependendo do contexto que elas querem, do objetivo que elas têm em comum. E a gestão depende realmente do contexto propriamente técnico onde a empresa está trabalhando. A gente precisa entender que as teorias, elas não definem ou não esgotam as possibilidades de a gente entender gestão e liderança. Tudo depende muito da aplicação do que a gente consegue experienciar, né, na vida prática. O contexto influencia, as pessoas influenciam, então ninguém é gestor para a vida toda, ninguém é líder para a vida toda em qualquer situação. A gente tem que entender que as competências que a gente adquire, elas são desenvolvidas. A gente não nasce com elas e nem carrega essas competências propriamente ditas para qualquer lugar. A gente é competente quando a gente alcança um resultado com um grupo de pessoas, com um contexto, com um objetivo, com alguns recursos específicos. Mudou aquele contexto, muda-se a possibilidade de você alcançar um bom desempenho. Isso tanto para a gestão quanto para a liderança. Agora, claro que as teorias ajudam a gente a desenvolver um pouco melhor essa competência.
Então, a minha dica, né, é que a gente possa entender gestão e competência como funções complementares em que a empresa pode lançar mão dessas duas para um indivíduo, um cargo de confiança, e dependendo sempre da questão do objetivo, do contexto das pessoas, nunca considerando como sendo uma possibilidade única, tirando a pessoa de uma função, colocando em outra, achando que ela vai realmente dar conta tanto da parte gerencial, na gestão, quanto da parte de liderança.